Você está ouvindo o EcoCast. Provavelmente você já ouviu falar sobre nicho em algum momento da sua vida. O nicho, na definição ecológica, não é um lugar aí qualquer para você sair enfiando tudo no armário. Na escola, talvez a gente entenda esse termo de uma maneira um pouco mais simples do que ele de fato é. Afinal, para os ecólogos, ele não é restrito apenas ao hábito do organismo no ambiente em que ele vive e ao seu papel na comunidade biológica. O nicho envolve sim isso tudo, mas para Hudson, um cara muito importante na ecologia, o nicho é multidimensional. Isto é, de forma bem simplista, o nicho pode ser visto em um gráfico 3D. Como assim? Visto em um gráfico 3D? Vamos lá. A título de simplificação, podemos imaginar um gráfico com três eixos, o eixo X, Y e Z. Todos esses três eixos representam fatores ambientais de um dado ecossistema. Conseguimos, então, pensar, por exemplo, em uma planta que está submetida a determinadas condições de luz, umidade e temperatura. Portanto, esses três fatores podem ser representados e visualizados nos eixos de um gráfico. Ou seja, no eixo X, a gente pode ter a condição luz, no eixo Y, a gente pode ter a condição umidade e no eixo Z, a gente pode ter a temperatura, representando o nosso gráfico 3D, que é nada mais, nada menos que o nicho multidimensional. Dessa forma, plantas diferentes podem coexistir tranquilamente em um nicho parecido em termos de umidade e temperatura. Mas, por exemplo, elas podem resistir a condições diferentes para a luminosidade. Isso nos mostra que existem infinitas combinações de fatores ambientais e que os organismos apresentam diferentes tolerâncias para cada um desses fatores. Mas podemos pensar que se as espécies similares compartilham um nicho parecido, o que acontece durante essa interação? Bom, o Gauss, que é outro pesquisador da Eco, ele explica que por meio do princípio da exclusão competitiva, duas espécies que competem por um recurso limitado não podem coexistir em um mesmo lugar, a menos que haja uma divisão dos recursos entre elas. No exemplo das plantas que nós comentamos, para que elas existissem no mesmo lugar, seria necessário que um dos fatores ambientais fossem diferentes entre as duas plantas. Assim, elas ocupariam nichos diferentes, ou seja, na representação gráfica explicada anteriormente, haveria uma dimensão divergente entre as espécies de plantas. Afinal, competir não é legal para nenhum dos envolvidos, embora não faltem exemplos de competição. Espécies com demandas por recursos muito parecidas são como irmãos de idades próximas que, quando não têm por perto aquele adulto sensato para evitar uma briga idiota e dividir o brinquedo, a briga ela continua até suas últimas instâncias. Isso se assemelha muito a uma disputa de gladiadores romanos, onde apenas o mais preparado pode vencer. Depois dessa historinha toda, vamos ao que interessa. Iremos falar sobre as tartarugas que, para um bom biólogo, podem ser marinhas ou terrestres. Mas, no episódio de hoje, falaremos sobre as interações entre tartarugas marinhas. Não é tão difícil você achar comunidades, ou seja, mais de uma espécie de tartarugas ocupando o mesmo lugar de um forrageio, que, em biologuês, significa dizer basicamente que elas estão procurando alimentos. Mas, peraí, como que isso é possível? Primeiramente, em condições estáveis, as tartarugas marinhas dividem alimento, mas em condições adversas, elas podem entrar em disputa por esse recurso. Além disso, elas também compartilham um cantinho para relaxar, colocar as ideias no lugar e, é claro, para se proteger dos predadores. Então, para entender melhor as relações entre populações de 3 espécies de tartarugas na Flórida, alguns pesquisadores tiveram a brilhante ideia de utilizar câmeras e transformar as tartarugas em verdadeiras vloggers, tal qual um surfista no canal Off. Uma câmera GoPro foi colocada em uma fêmea de tartaruga cabeçuda na Flórida, na praia de San José, onde ocorrem outras 2 espécies de tartarugas, a tartaruga verde e a tartaruga pequena de Kemp, que têm dietas diferentes. Depois de praticamente 3 dias de filmagem, os curiosos pesquisadores viram que a tartaruga vlogger havia registrado. Em resumo, foi visto que a tartaruga que estava filmando a cena toda achou um treco bem esquisito de metal no fundo do mar, onde já havia outra tartaruga da mesma espécie bem de boas lá.
A nossa tartaruga, a cinegrafista, chegou toda, se achando a Bambambam, a top das galáxias, e tentou pegar a cerca só para ela. Sim, bem egoísta. Ela chegou aproveitando-se do seu tamanho e deu umas mordidinhas na inimiga. Mas, no final das contas, a sua tentativa de dominar o território falhou, e falhou miseravelmente. Havia uma tartaruga bem maior que a nossa protagonista. Para os pesquisadores, embora tenha sido uma única observação, esse evento pode representar o início da formação de um grupo de tartarugas marinhas. Essas 3 espécies vivem ao mesmo tempo no mesmo lugar, forrageando. Isso só é possível porque elas se especializaram em dietas diferentes. É como um caso clássico das amizades dos dias atuais, em que um amigo gosta de comida chinesa e você é do tipo que adora um churrasquinho. Já o outro amigo, aquele bem chatão do grupo, não passa nem perto de nenhum dos dois, porque ele é todo fitness. No nosso caso, as tartarugas cabeçudas e as tartarugas pequenas de Kemp são todas carnívoras. No entanto, as tartarugas cabeçudas comem apenas os invertebrados que ficam no sedimento. Por fim, as tartarugas verdes já são herbívoras, ou seja, todos esses 3 tipos de tartarugas consomem alimentos diferentes. Acontece que, apesar do tipo de alimentação ser diferente e não existir uma competição por esse tipo de recurso, a cerca ela se torna um recurso limitante e alvo de disputa pelas tartarugas, já que essa estrutura fornece abrigo e um local para repouso. Essas tartarugas da nossa história são da espécie Hadley de Kemp e atualmente elas estão se recuperando de eventos que ocorreram por volta da década de 80 e diminuíram seu tamanho populacional. Esses eventos reduziram drasticamente sua diversidade genética e teve como principal consequência a diminuição da aptidão dos indivíduos de reagir a diferentes cenários. E nós podemos observar esse fato no exemplo da briga das tartarugas por um pedaço de cerca que proporcionava para elas proteção e repouso. Além disso, o fato da nossa tartaruga ser jovem, ou seja, uma pobre criança indefesa, é outra desvantagem na vida dela. Os pesquisadores ainda destacam que comportamentos agressivos de tartarugas marinhas podem estar sujeitos a flutuações, dependendo da época do ano, seja pela densidade de indivíduos, seja pelo período reprodutivo ou pela disponibilidade de alimentos. Entretanto, ainda faltam muitos estudos, o que é ótimo para não faltar trabalho para as próximas gerações de ecólogos. Gostou de ouvir sobre as tartarugas? Que tal vê-las? Na descrição do nosso episódio você pode acessar o link do artigo fresquíssimo que utilizamos, onde também podem ser vistos fotos e vídeos da protagonista da nossa história. O roteiro foi de Beatriz, Pedro Oliveira e Maria Romano. A edição foi do nosso amigo